Graças a Deus. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, né? Seja com todos. Estamos aqui para mais uma transmissão, conforme estamos fazendo. Demos início na última segunda-feira e estamos hoje na nossa terceira transmissão. Somos gratos a Deus pela oportunidade, graças a Deus por estar aqui juntamente com o nosso irmão Hanoi. E tem chegado também, tem acabado de entrar o nosso irmão Hanoi. A paz do Senhor, irmão Hanoi. A paz do Senhor, irmão Marcos. Pronto. Me ouve bem? Deu para ouvir, travou um pouco a imagem, mas graças a Deus o áudio tá bom aqui. E o áudio aí? Do meu? Tranquilo. Amém. Tranquilo. Mas nós vamos começar essa nossa terceira live, vamos pedir a bênção de Deus, né? Vamos orar nesse momento. E aproveitando essa oportunidade de oração, oremos por toda essa situação que o mundo, né? O mundo está vivendo. O mundo, né? Vamos orar, questão de pandemia, não precisa nem de comentar, né? E também somos gratos a Deus pelas chuvas que têm chegado, tem chovido em nossa região hoje, né? Graças a Deus. É motivo de sermos gratos a Deus. Eu, apesar de não ser um agricultor nato, mas eu ainda andei plantando e me vem a lembrança quando chove, né? Então, pedir que o irmão inicie orando conosco, pedindo a bênção de Deus. Estamos lidando com a palavra de Deus. Também agradecemos já as pessoas que já estão aí conosco, em nome de Jesus. Amém, vamos orar. Pai, Espírito Santo, Louvado seja o teu nome, meu Deus. por mais uma oportunidade Que nós estamos, ó Pai, estamos aqui, ó Deus, para mais uma transmissão, Senhor. essa rede Compartilharmos social, anunciar um pouco da tua palavra. No nome de Jesus. Agradecemos, Senhor, pela salvação do teu filho. Abençoa Também, cada um. Agradecemos pelo dom da vida, Pai. Tu sabes, ó Deus, de todas as coisas. a tua ajuda Louvado sobre a seja humanidade. o teu santo. Sabemos que é cumprimento da tua palavra. E poderoso nome de Jesus, que nos ajuda. Continue nos ajudando. Agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Amém. Amém. Amigo Querido Paulo, está por aqui. Um abraço para esse abençoado. Pronto. Tem chegado aí. Graças a Deus. Amém. Nós sempre estamos iniciando citando 3 referências, né, da Escritura que queremos que Deus nos ajude a seguirmos esse norte. Salmo 119, verso 130, que a gente lê. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, verso 130, a versão RC. Uma outra referência que nós estamos sempre lendo é o escrito do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, na segunda carta, verso 1 e a primeira parte do verso 2. Conjuro-te ante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra. Outra referência que a gente cita, eu particularmente aqui, é o do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, que cada um administra aos outros o dom conforme recebeu. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Esses versículos a gente tem mencionado, e o nosso irmão Hanoi tem um, que ele gosta de citar, 1 e 2 do Salmo 116. É com ele. Também Glória a Deus. Um amigo que está aí, Freire Alves, está aí conosco. Que Deus abençoe. Eu também gosto de citar o Salmo
116 e o verso 10. Eu acho linda essa expressão do salmista, quando ele diz assim, olha o verso, 116, o verso 10. Criei, por isso falei, na primeira parte do verso, e no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também escreve aos Coríntios, a igreja de Coríntios, ele dando algumas instruções. No capítulo 4 de 1 aos Coríntios, no verso de número 6, ele faz aqui algumas aplicações aos irmãos e diz: e eu, os irmãos, apliquei essas coisas por semelhança. É claro que aqui tem todo um contexto, né? Uhum. O que eu quero citar até mais aqui na frente, aí ele diz, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir, olha só, para que todos nós, isso aqui é para todos nós, não é isso? Uhum. Por nós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Algo muito interessante também, não é? É verdade. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então o apóstolo Paulo também nos ensina, irmão Marco Luiz, a não ir além do que está escrito. Amém. E essa é a... Como é que eu coloco? Esse é o desafio. É o desafio. Queridos que têm nos acompanhado, nós estamos lendo em Gênesis ainda. Nós começamos na segunda-feira e está aqui na conta como o homem foi criado. Estou só dizendo que se você não acompanhou segunda e quiser ver a sequência do que você vai ver agora, tem o vídeo de segunda e o vídeo de quarta, né? Nós vimos como Deus nos criou, como os homens foram criados, na visão da Escritura Sagrada, e onde foi colocado, né? E nós colocamos o título ali, a primeira ordem que Deus deu ao homem, e também onde Deus colocou o homem, nos 2 vídeos anteriores. E queremos aqui seguir, já são 21h34, e a gente tenta fazer uma reflexão de 25 minutos, eu não vou dizer mais nem 15, né? Então já são 21h34, e hoje nós queremos ler, nós fizemos um vídeo de chamada também, hoje é no capítulo 24, capítulo 3 de Gênesis, são 24 versículos, e eu vou fazer a leitura dele completa. Certamente ficará um pouco extensa, não é comum como a gente sabe que o geral se lê 1 ou 2 versículos e se fala do capítulo, mas nós aqui queremos expor conforme lemos e cremos que a exposição da palavra, e posteriormente a gente vai editar e deixar aí também as referências disponíveis. Então, vindo do 1 e do 2, e dando sequência aqui, irmão Hanoi e quantos nos acompanham, nós vamos ler agora o capítulo 3 de Gênesis. Assim está escrito: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram uma voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estais? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado-os fora, o homem pôs querubins da banda do oriente do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Como disse, uma leitura um pouco extensa, não é comum, mas pronto, irmão, nós lemos capítulo 3 e tem muita coisa aqui. Acredito que agora já fica melhor para a gente falar um pouco daquilo que nós lemos lá do capítulo 1, né? E 2, que envolve as duas primeiras lives, que para que o amigo, a pessoa que está chegando, se está vendo agora, é importante que acompanhe as outras duas. Você quer pontuar aqui, quer começar? Vamos aqui dialogar um pouco. Amém. Se o irmão tiver já aí. Pronto. Irmãos, o texto em Gênesis 3, né?
o verso 1, o irmão começou lendo, já nos apresenta aí um animal, uma serpente. Não é isso? Isso. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais, né? Uhum. Do campo que o Senhor Deus tinha feito. A gente já pode aí, irmão Marcos, identificar quem era essa serpente ou o que é essa serpente, de acordo com a Escritura. Vamos ler o texto, afinal, o texto bíblico, né? Só que agora vamos nos recorrer de um contexto, porque tem o contexto imediato e o contexto mais distante. Mas queremos nos recorrer à própria Escritura, com um escrito do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, não é isso? Capítulo... Tu pode lembrar-me rapidinho? O capítulo 11, 2 Coríntios, não é isso? 2 Coríntios, capítulo 11. E o verso 3. Ok. Vejamos, queridos ouvintes, a pergunta que o nosso irmão Hanoi faz, né? Ele relê o verso 1 e aparece ali no escrito a serpente. E o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, verso 3, está escrito assim: mas tenho medo, né, aqui, temo aqui é de temor, é de medo mesmo, né, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Hanoi, de repente, o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando, lá vem eu com rádio, né? Vai dizer, mas irmão, aí só falou em serpente, né? Mas temo como a serpente enganou Eva, aí o apóstolo tinha medo de que a igreja também fosse enganada. Mas para adiantarmos um pouco, a gente encontra outra referência, desta feita em Apocalipse, né? Você que nos acompanha, que aí já não deixa nenhuma dúvida. Desta feita, no capítulo 12 de Apocalipse, nós lemos o seguinte, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, creio que agora, com esse versículo aqui, completa a resposta que o nosso irmão Hanoi perguntou. Quem é essa, ou quem era, melhor colocando, a serpente no Éden? Nós lendo, é interessante ler o que nós lemos lá em 11 de 2 Coríntios. O temor do apóstolo Paulo era que assim como a serpente enganou Eva no início, e aqui em Apocalipse tem uma palavra em comum também. Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Satanás, o diabo e Satanás, que engana. Só que em Apocalipse diz que engana todo o mundo. Eu creio que é isso, irmão Hanoi, a questão da serpente. Pois bem, está respondido, eu creio. Bíblia por Bíblia, né? Uhum. E, irmão, mais à frente, essa serpente, chamada o diabo, como está escrito, o irmão acabou de ler em Apocalipse, capítulo 12, e o verso 9, Isso. chamada o diabo, Satanás, ela lançou algo para a mulher.
a companheira de Adão, Uhum. para Eva. Ela disse assim: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha como foi a perguntinha, né? Uhum. É E o que a bom gente pode falar sobre isso, irmão? reler dois a fala de Deus, né? É assim que Deus disse, né? É a fala da serpente para a mulher. É bom voltar aqui, eu não preciso nem folhear, ao capítulo 2 de Gênesis e versículo de número 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Não é? Como foi a pergunta aqui, a serpente pergunta à mulher da seguinte forma: e disse a mulher, a serpente, não, versículo, ainda no verso primeiro, né, do 3. Isso. Esta disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore? Como foi que Deus disse? Me lembrei de uma certa negócio. Como foi que Deus disse? Como foi que a serpente disse, né? Ó, ordenou, versículo, volta ao capítulo 2, para o versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. E, de repente, alguém pode dizer: não, o que tem a ver isso? Se você perceber, amigo, você conferir, a gente vê que o diabo, ele inverte, ele coloca as posições invertidas, né? Porque Deus ordenou, no texto, na fala de Deus, no verso 16, está escrito: comerás livremente de todas as árvores. E quando a serpente pergunta para a mulher, pergunta assim: não comerás de toda a árvore do jardim? Olha só a astúcia aí em si, né? De Uhum, já tentar colocar confusão, não é isso? é verdade. Aí o verso 2, irmão, também está escrito que e disse a mulher à serpente, né? Isso é a mulher respondendo à serpente, Isso. como a gente lê em Apocalipse, chamada o diabo, Satanás. Do fruto de todas as árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: olha só de novo, Uhum. ó como a serpente vem. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. E 3. como foi que Deus disse para o homem, irmão? A serpente diz: certamente não morrereis. Não sei se a sua versão Morrerei. te morrereis. Está diferente. Eu tô. Ok, futuro, né? Mas está na linguagem de futuro. É mesmo, aqui tá estranha essa versão, mas vou pegar outra. Não, mas morrerás também, né? Aí teria que ter aqui Joesco para nos ajudar, mas vamos aqui, vamos concentrar. Ó, queridos, eu creio que se não na live 2, nós, quando lemos esse texto, nós observamos, prestem atenção, guardem na memória, eu falei assim, essa fala de Deus, quando Deus diz aqui, ó, 2,16 de Gênesis, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás, disse Deus. E eu me lembro que quando nós lemos isso aqui, foi provavelmente na segunda live, nós pedíamos que se guardasse isso, que se notasse isso, né? Deus diz assim: porque no dia que dela, da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeres, certamente morrereis, né? Ou morrerás. Deus disse para o homem, Deus está dizendo para Adão. E a serpente diz assim para a mulher, versículo 4 do capítulo 3, né?
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Irmão Hanoi tem aí pense no impasse, não é? Um diz, certamente morrereis, outro diz, certamente não morrereis. É interessante notar quem diz certamente morrereis e quem também diz certamente não morrereis. É bom observar isso, né? Como o irmão já explicou e foi frisado na live passada, que é Deus dando a ordem ao homem e dizendo o porquê, não é isso? Isso. Ó, não coma, porque certamente morrerei. Vem a serpente com o engano, né? Com um trocadilho aqui, e diz, certamente não morrerei. Mas olha só o que está no verso 5, irmão, também. Ela ainda diz, acrescenta mais, né? A serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu acho interessante lermos o 6. Vamos continuar. E vendo a mulher pode ler. Que eu tô que olhando aquela árvore era boa para se comer. Olha só. O argumento da serpente funcionou aqui. Infelizmente. terrível, né? Olha só. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olhando para a hora, já é para nós terminar. Isso vai render, pelo que eu estou vendo. Porque a gente não quer passar isso aqui de uma forma rápida assim. A gente quer ir do jeito que está, né? Pedimos aí. E esperamos que com isso, irmão Hanoi, nós esteja contribuindo para a melhor compreensão. A intenção aqui é compreender. A intenção aqui é olharmos para a Escritura, como está escrito, né? Me lembrei das expressões de Jesus. Está escrito, né? É a gente ver como está escrito. Queridos, e é muito importante, nós estamos diante de um texto muito grande e de um fato, né, também de grande importância para aqueles que creem e também para os que não creem, podemos falar dessa forma, porque vai ficar para a próxima live, irmão? Já estamos terminando, 5 minutinhos aqui, a gente já estourou. O homem ficou diante de duas opções. Confere? Isso. A palavra de Deus e uma segunda proposta. Mas isso é coisa para a próxima live, né? E aí o homem ficou diante de duas opções para escolher uma. Obviamente, muitos sabem o que o homem escolheu, né? Escolheu a opção, digamos, a opção 1 é não coma, a opção 2, coma. E o homem ficou com a segunda opção e isso desencadeou toda uma tragédia, né? Guarde isso, queridos. Opção, o homem ficou com duas opções. E o versículo, para a gente terminar, a gente continua, fica o convite para, se Deus quiser, segunda-feira, a gente está programado para fazer segundas, quartas e sextas. Mais uma vez a gente agradece aos que estão acompanhando, vão tendo paciência, porque a gente não quer atropelar, a gente tá, já hoje eu estava conversando com o irmão Hanoi e pensando até em fazer algo para acelerar, mas a gente quer ir assim, porque entendemos que isso faz com que haja compreensão. Eu quero ler, irmão Hanoi, aqui os versículos finais e depois fica contigo a oportunidade.
João 3, 16 e 17, para concluir por hoje, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Morra Noé. Damos graças a Deus por mais uma oportunidade, né? De estarmos aqui expondo a Escritura. Como eu sempre digo, termos acesso a ela. Isso é a dádiva de Deus, né? E pelos amigos aí que estavam nos assistindo, que Deus abençoe cada um, que o Espírito Santo nos ilumine, cada dia mais entendermos a palavra de Deus. E eu também encerro lendo no mesmo contexto, Romanos 5, o verso 8, que Amém. nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Graças a Deus, você que tem nos acompanhado, mais uma vez agradecemos, você que verá depois. Nós vamos disponibilizar em um canal no YouTube que a gente tem, também numa página e num grupo lá no Facebook, porque nem todos têm conta no Instagram ainda, mas é bom que migre, né? Porque parece que a rede da onda do momento, além de outras, o Instagram está bem alta. Então, queridos, quem sabe, não sei se amanhã ou domingo a gente fará uma outra live, não com esse tema, não sei, uma noite a gente falar sobre isso, mas se a gente de repente amanhã ou domingo for ver um horário para entrar, a gente avisa anteriormente. Vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade, chegando às chegando aqui 22 horas, agradecemos, creio que estamos dentro da ideia aqui, do tempo, e mais uma vez a gente sempre agradece a quem está acompanhando, e vamos editar e colocar também as referências posteriormente aqui, para que se confira. Nós aqui não estamos trazendo nossa palavra, jamais, a gente quer trazer a palavra de Deus. Querido Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, obrigado por tantos quantos estiveram conosco, e também por aqueles que hão de ver, meu Deus, pois aqui nós estamos compartilhando a tua palavra. E nos ajuda a permanecer fazendo isso. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção e continuidade sobre todas as áreas das nossas vidas. Tu sabe da aflição que cada um tem, ou da situação que cada um está passando. Ser conosco. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu muito amor com que nos tens amado, de maneira que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Ajuda cada um em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, na próxima segunda a gente segue ali do versículo de onde nós paramos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.